Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Pode Falar Dori. Hoje eu tenho mais uma vez a presença do meu grande amigo e irmão Paulo Rogério de Souza. Vou resumir o currículo dele. Publicitário, especializado em gestão de qualidade, comunicação institucional, treinamento e capacitação profissional. Trabalha nessa área há mais de 40 anos. E o tema que ele escolheu é Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas. Ajuda ou atrapalha? Dori, de novo com você aqui, com o Léo aí, com vocês. Sempre um prazer renovado. Então, Legal, legal. A gente está sempre junto há 47 anos. Foi difícil a gente estar junto, mas conseguimos. Né? 47 anos a gente está sempre junto. Pois é, Dori, o sistema de gestão de qualidade, como nós sempre conversamos a respeito disso, né, ele é uma ferramenta extremamente saudável para as empresas. Quando é que ela começa a atrapalhar? Quando você não tem uma cultura organizacional para entender esse sistema. Então, muitas vezes eu prefiro trocar o termo, em vez de usar o termo sistema de gestão da qualidade, falar sobre gestão de processos. Quando você fala de gestão de processos, toda empresa deve ter o seu. Deve acompanhar, deve saber o começo, o meio, o fim do processo, onde eu posso melhorar, que é o famoso melhoramento contínuo. Eu posso saber, inclusive, quanto eu estou gastando, se eu estou gastando demais para fazer algum determinado processo do meu trabalho. E isso inclui mão de obra, treinamento, desenvolvimento. E quando eu começo a capacitar as pessoas a respeito do sistema de gestão de processo, que é mais fácil do que o sistema de gestão da qualidade, a gente começa a observar que as pessoas se comprometem mais com aquilo. Porque elas se sentem meio proprietárias daquele pedaço do processo. Então, existem os dois lados da balança, né? Os dois lados da moeda, que é exatamente isso. Ou você tem um trabalho que é muito consistente e é necessário para as empresas, mas se você não tiver o equilíbrio daquela balança, você acaba tornando aquilo muito chato, muito ruim de ser absorvido. Então nós temos muito essa situação que precisa ser modificada através da cultura. Olha, você conseguiu dar uma ideia geral. Quantos anos você tem nessa área? 40 anos, né? 42 anos já mexendo com esse tipo de trabalho, só com sistemas de gestão. O Paulo tem muitas experiências, ele vai contar para nós também alguns casos que deram certo, casos de empresas que não cumpriram o que ele orientou. E eu lembro também que você, sempre que nós estávamos juntos, você procura explicar para a empresa, mas em todos os níveis, não é só o proprietário, o gerente, o subgerente, nós precisamos colocar na sala, hoje pode ser online, né? Sim. Presencial ou não, mas aquele que realmente põe a mão no processo, na massa, Isso. aquele que vai ouvir a nossa chamada linguagem chão de loja. Nós temos que falar de um jeito que ele entenda. Exatamente. Nós já citamos alguns casos de funcionários que nem conhecem o produto que está vendendo, né, o serviço que está vendendo. E a gestão de processo, ela funciona exatamente nisso. Eu posso dividir todo o meu conceito da empresa, né, a entrada, o ciclo, o fluxo normal, entrada, material, matéria-prima, mão de obra, e todos eles têm as suas divisões. Né? Eu vou treinar eu vou capacitar outro, eu vou melhorar aquilo. Então, todo esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, ele tem que ter pedaços do processo conhecidos de todo o grupo. Então, aquele que vai operacionalizar a máquina, ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo. Aquele que está cuidando da parte do faturamento tem que entender o que aquilo representa para a empresa, o que um erro dele pode ocasionar para a empresa. Né? Assim como aquele que está cuidando da empilhadeira. Né? Uma brincadeira de alguém na empilhadeira... Opa, seríssimo. Exatamente. Mas se eu não tiver essa consciência... Vamos lá. O operador de empilhadeira não tem essa consciência. Ou já faz aquilo há muitos anos e aí ele já está acostumado. A empilhadeira para ele é a sala da casa dele. Tá. Então ele brinca à vontade, ele faz o que ele quiser, ele tem aquilo na palma das mãos, ele se sente no direito de até para mostrar para outra pessoa que ele conhece aquilo muito bem. Vai se exibir. Vai se exibir, acaba cometendo um erro.
É um erro de uma empilhadeira? Depende do erro. Ele pode matar uma pessoa, ele pode causar apenas um dano material. Quanto isso representa para aquela pessoa que está cuidando do faturamento? Quanto isso representa para o gestor? Quanto isso representa para o dono da empresa? Eu falei algum tempo atrás para você sobre isso. O empresário pode perder um emprego no mercado? Pode. É só o pessoal dele fazer alguma coisa errada que a empresa dele vai para as cucuias. Então, é exatamente nisso. Todos precisam conhecer o processo como um todo, e aí aqueles pequenos pedaços. Quando a gente fala de gestão da qualidade, por que eu digo que ele é muito chato? Porque ele é ligado à ISO, a International Standards Organization. Então nós estamos falando de requisitos. A última modificação da ISO, que é a versão 2.15, que aliás eu participei até no draft desse material, no rascunho desse material, junto com outros consultores, quando a gente fala de ISO 2015, nós estamos falando de requisitos, 10 requisitos que precisam ser cumpridos, desde os requisitos do cliente até a verificação, a avaliação, não conformidades, acompanhamento e tudo mais. Isso é muito chato, porque ele está cheio de entrelinhas que precisam ser lidas. Né? É complexo. Complexo. Mas quando eu falo de gestão de processo, não. Você sabe o que fazer quando você entra no seu carro. Né? Eu sei o que fazer quando eu vou atravessar uma rua. Eu tenho um processo para atravessar a rua. Então, todas as pessoas que conhecem o seu processo de trabalho acabam saindo muito bem. Feliz o empresário que quer divulgar isso, por isso entra em comunicação institucional. Né? Feliz o empresário que quer divulgar isso através de treinamento e capacitação para o seu pessoal. Você me lembrou uma situação, eu fui dar um treinamento, não é Mogi, mas numa grande empresa que fazia produtos para cirurgia. Tá bom. E estava numa dificuldade danada, o dono da empresa me chamou para ver se a gente podia motivar a empresa, vender mais, atender melhor, verificar se existia alguma dificuldade também ou falha e coisas assim. Doutor Paulo, nós ficamos lá uns 5 a 7 dias. Eu fui descobrir que o que estava acontecendo lá dentro é que fizeram um campeonato de futebol de salão na quadra e cada setor tinha um time. Nota fiscal, garantia, atendimento, recepção, tinha um time. Almoxarifado. E o time da nota fiscal era o melhor time e ganhava de todo mundo. E aí, quando ganhava de todo mundo, o que fazia? Tirava o sarro de todo mundo. Então, na hora do almoço, eles ficavam rindo, gozando do pessoal da recepção, do atendimento, e os outros estavam com ódio do setor da nota fiscal. O que aconteceu? Descontavam isso? Descontavam isso através de atos que eles faziam intencionalmente, sem ninguém perceber. Então, atrasava, não emitia, não faturava. Você fez aquele gol, vou te dar um boicote. E aí, o que aconteceu? A nota fiscal não conseguia ser expedida. E aí foi prejudicando a empresa. Fomos descobrir isso. Aí conversei com o dono, falou, acontece isso aí, a turma está brigando, está um problema danado. Vamos resumir tudo isso, vai. Demos a ideia, desmancha-se esses times por setores e cria-se esses times por posições. Como que eu faço? Pega quem joga no gol, pega quem joga, né, na defesa, pega quem joga na linha, quem joga no ataque. Misturamos, jogamos lá, tudo lá, e sorteava goleiro, sorteava nos potes, né, separados, e montava-se os times. Quer dizer, acabou a rivalidade e começou a ficar uma amizade. Você viu que legal? O exemplo que você está dando, fora esse negócio do goleiro, que eu lembrei de algumas histórias. Pode né? chutar. Pode chutar. Mas o exemplo que você está dando é exatamente uma gestão de processo. Eu não vou eliminar o que está bom. O que está bom? A integração, o conceito de todos estarem trabalhando e ao mesmo tempo ter aquela expectativa de se encontrar para um final de semana diferente, não importa. Eu não vou eliminar o conceito, eu não vou eliminar a parte que está boa, mas eu vou reajustar aquelas partes que precisam ser reajustadas. Gestão de processos é exatamente isso. Você tem o tempo para você, e até na análise, para você fazer essa mudança. Um exemplo. Eu estava fazendo a gestão de processos de uma empresa de limpeza e conservação num condomínio de alto luxo na região de São Caetano do Sul. E, atente, condomínio alto luxo, tá? Alto padrão.
Aí então a empresa recebeu lá os seus requisitos e eu preparei algumas instruções de trabalho para o pessoal da limpeza e conservação. E num deles eu falava muito sobre segurança. Então, quando você estiver subindo numa escada, apoie-se com segurança para você poder fazer o serviço e, enfim, evitar acidentes. O rapaz foi fazer o serviço no estacionamento e ele precisava ligar uma lavadora elétrica. E a lavadora e toda a parte de eletricidade do estacionamento corria aéreo, né, grudado às pilastras. Então ele subiu a escada para colocar a tomada na parte no conduíte da eletricidade no aéreo. E ele precisava se apoiar, como dizia a instrução de trabalho, onde ele se apoiou no capô de uma Mercedes-Benz branca e ficou ali apoiado. Um pé na escada e o outro no capô. Mercedes. Numa Mercedes, alto padrão. Então ele apoiou ali. Onde está o erro? No treinamento, no desenvolvimento. Você não pode culpar a pessoa pela falta do bom senso. A mesma coisa acontecendo no jogo de futebol. Eu não posso culpar uma pessoa porque ela está boicotando uma outra área. Não, é porque ela não recebeu a orientação. Ela não teve bom senso. Quando o empresário começa a confiar apenas no bom senso das pessoas, não, ele não vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai boicotar o pessoal da nota fiscal. Não, ele não vai subir naquela Mercedes. Ele faz. Lei de Murphy escrita. Então é evidente que quando nós trabalhamos com a gestão de processo, sinalizou, deixa eu ir lá, depois de toda a reclamação e tudo mais, deixa eu ir lá, vamos rever o processo. Apoie-se ao subir uma escada, menos num bem que está no capô do carro. Então são situações como essa que te dá a chance de corrigir o processo da empresa, sem perder o que é essencial, que é importante para a empresa. Mas a gente começa a trabalhar de uma forma que o processo seja melhorado continuamente. O melhoramento contínuo do processo é o que vai fazer a sua empresa desenvolver. Você me lembrou 2 casos, Paulo, porque eu trabalho com muito também instrução, né? Que você deve dar de instrução. Porque o código diz lá que em caso de dúvida será, né, mais dirigido à pessoa do consumidor, porque ele é a pessoa mais frágil, ele não tem conhecimento. A vítima. Mas eu não, sei lá, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tive uma Harley e fui comprar uma Harley. E aí tem umas normas de instrução da segurança. E aí fala coisas assim que você pensa, nossa, mas isso é absurdo. O único lugar onde você vai dirigir uma Harley Davidson, o único lugar onde você pode sentar para dirigir uma Harley é no assento. Qualquer outro lugar que você ocupar, sentar, você poderá causar um acidente que poderá vir a ser fatal. No trator também, que eles vendiam, você não pode sentar em outro lugar a não ser o assento. Eu falei, mas por que você escreve isso? Porque tem que estar escrito, isso é a cabeça do americano, tem que estar escrito isso, porque se não estiver dessa maneira, ele pode pensar que ele pode fazer outra coisa. Exatamente. Então nós temos que ser muito exatos. E um outro exemplo, eu estava lá no grande banco, comentando sobre essas questões, e surgiu uma situação desses casos. Você tem a questão da Harley, mas quando você vai fazer norma de instrução, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, você tem que ser muito específico e até pensar do lado contrário. Porque se você não escrever, o cidadão comprou um motorhome nos Estados Unidos. Estava lá. E esse motorhome tem no item piloto automático. Sim. Ele voltando do passeio, indo para o passeio, o gerente é que comentou isso. Apertou o piloto automático do motorhome e foi lá para o fundo fazer café. O que aconteceu com o motorhome? Saiu da estrada, capotou aquele troço todo, processou a empresa, ganhou. Sim. Isso está no, chama-se prêmio Stella Howard. O que é isso? As situações mais absurdas que acontecem. Esse é um exemplo ocorrido foi na Chrysler, inclusive, esse exemplo, né, do motorhome. E Deming trabalhou muito com exemplos como esse quando ele criou o Pokayoke, né, no Japão. Quando ele fez todo o trabalho no Japão da indicação Kaizen, 5.0, aquela coisa toda, 5S, aquele negócio todo, né? Ishikawa e tudo mais. Então eles trabalharam muito com um processo chamado Pokayoke, que é o mata-burro, né? Você faz qualquer coisa
para você identificar que não há condição da pessoa errar. Eu estou marcando... Ah, mas o que você está escrevendo aí é uma tremenda uma bobagem. Você acha que as pessoas vão fazer? Acho. Pode acontecer? Pode. Edward Murphy falava sobre isso, né? Ele construiu uma caixa, que era um sistema de automação para os aviões, e para não ter problema de colocar essa caixa em posição diferente, ele colocou 58 parafusos diferentes. Você não tinha como fazer aquilo, pois apareceu uma caixa colocada no avião com 58 parafusos errados. Um parafuso estrela, o outro Phillips, o outro de Fender e tudo mais estava errado. Então, Edward Murphy desenvolveu a lei de Murphy a partir disso aí. Se você pensa que algo pode dar errado, vai dar errado. Então é melhor você estar preparado para que essas coisas aconteçam. E a gestão de processo é exatamente nisso. Acaba sendo pueril, né? Acaba sendo infantil. Se o cara escreve, olha só o que ele escreveu. Mas tem gente importante. que é importante. São normas gerais de ação, normas gerais de instrução. Todos precisam conhecer. E dá comunicado e coleta assinatura. Eu não li, mas se assinou, sim, o problema é seu. É muito importante isso daí que nós estamos falando. E esclarecendo, quando a gente fala gestão de processo, não é processo criminal, processo civil, né? É o processo do trabalho, da atividade. Como fazer, como é que eu vou ligar o motor, como é que eu vou dirigir a casa da rádio, como é que eu vou sentar. E Paulo, deixa eu perguntar para a produção. Produção, quanto tempo nós temos ainda? Porque nós temos muito assunto. Quanto? Para não levantar aquela placa, pelo 30, amor de Deus. Você falou 30 ou 15? 15. Para não levantar aquela placa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estive numa situação interessante, até lembrei de você. Isso foi... que a gente percorre, né? Alguns lugares no Brasil. E aí, estou lá numa... era uma espécie de rotisserie, sei lá. Estou lá. E olhei umas coisas sujas, sabe? Na época eu trabalhava junto com o pessoal da Vigilância Sanitária, em que se não era questões de PROCON, poderia ser questões de vigilância. Que os órgãos no Brasil hoje estão até interligados. PROCON, IPEM, Metro, Vigilância Sanitária, eles todos estão interligados. Não é comigo, mas é com ele. E passa já digitalmente o processo, a foto, e aí esse é o cuidado que as empresas e os comércios têm que ter. Não tem PROCON na minha cidade, não interessa, tem PROCON regional. Não tem PROCON regional, mas tem a denúncia, foto. Então, cuidado. E hoje a foto é cada vez mais comum, né? Nossa, todo mundo tem um celular. Tua mão. Esse é um outro tema que nós vamos voltar a falar sobre como você vai se prevenir, como você vai se cuidar. E isso é o tal do compliance. Sim, compliance. Mas voltando naquele caso, eu estava lá então nessa rotisserie e eu vi uma linguiça exposta lá, salsicha exposta lá, naquelas bandejas, vários tipos, mas tudo embaçado, sujo, mofo, um negócio horroroso. Estava olhando aquilo lá e eu queria saber, perguntei, tecnicamente falando, chamei um rapaz, falei, por favor, quer? O cara veio, que é? Sem máscara, sem touca, não máscara Covid, eu digo sem máscara, sem touca, sem nada. O que você quer? Eu queria saber essa salsicha verde, do que é? Imaginei que ele fosse falar de espinafre, alguma coisa, né? Brócolis, correto? Olhou, para mim isso aí tá mofado. Para você tá mofado. O cara trabalha lá, para você tá mofado. Quanto tempo já tá essa salsicha aí? Desde que eu entrei aqui para trabalhar, essa salsicha tá aí. Porra, quantos anos você tá aqui? Uns 3 anos. Aí eu me preocupei. Aí fui conversar com o dono, fui conversar com o proprietário, com a pessoa... Você ainda foi conversar, se dedicou a isso, né? Pois é, imagina um maluco desse, ele acaba com a empresa. Um CPF acaba com um CNPJ. Que tipo de resposta? Não se esqueça disso. Teria que se preocupar em olhar. Um CPF acaba com o CNPJ. Num restaurante também, eu fui pegar a concha
e aquela concha enferrujada, velha, e me chamou a Dava atenção. até tétano em Não, você. me chamou a atenção porque ela estava furada, mas não era aquela concha que vem furadinha para Não é- escoar ah, a água. Não, ela estava furada porque furou mesmo. Furou de uso. E eu chamei o rapaz, né? Por que que você está usando uma concha tão velha assim, não sei o quê? Falou, não, vai ver que é o produto químico do tempero. Falei, que bom. Larguei lá, não vou comer o tempero. Concha. Essa coisa da gente explicar detalhadamente, e até a gente passa a ser chato, detalhista demais, mas ela é tão necessária, pode ser cansativo para quem não está prestando atenção nisso. Eu já falei isso para você uma vez, nós nos transformamos em imãs nessa situação. A coisa acontece perto da gente, né? Eu fui dar uma palestra no sul do país e eu pedi, o que você vai precisar? Tal. Eu falei, põe só um projetor DataShow, porque eu vou levar o meu notebook. Tudo bem, tal. Cheguei lá para dar a palestra, fui montar o meu notebook, onde é que tem o cabo? Cadê o cabo? Não, o senhor pediu projetor DataShow, o senhor não pediu o cabo. Taca todo mundo a sair correndo para pegar o cabo que já acompanha o projetor. Você sabe disso, a gente já tem projetor. Ninguém liga projetor não, sem cabo não. Então o projetor o cabo já acompanha. Mas como eu não especifiquei, e a pessoa poderia estar... Essa é uma outra situação, né, Dori? A gente não sabe como é que está a reação das pessoas, como é que aquela pessoa que vai te atender naquele dia está. Então, de repente, ela pode colocar todo o negócio a perder porque o estado emocional daquela pessoa não está bem. Ele está pouco se lixando para quem é o cliente, para quem está lá. Ele está, na verdade, preocupado com ele mesmo. Comprometimento e envolvimento, né? Como nós já conversamos. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a solicitar por escrito, né? O que você vai precisar? Eu vou dar uma palestra, semana que vem eu vou dar uma palestra no Nordeste. O que você vai precisar? Eu já coloquei lá. Vou precisar de DataShow com cabo. Nossa, que bobagem, escrever com cabo. Mas a experiência da gente já traz Diz que é com cabo. Então, a cultura da empresa também tem que alcançar tentáculos para a preparação emocional de quem vai fazer o atendimento, né? Seja num telemarketing ou seja num balcão. Seja aquela moça que atende o telefone e fala, não vai querer comprar o meu cartão de crédito, então vai para, né? Ou seja, para aquele cara que fala para você assim, não sei, eu tô aqui desde que eu entrei, essa salsicha tá aqui, né? Ou então, deve ser o produto químico que tá no tempero. Puta, que beleza, né? Corrói assim, corrói uma concha. Então, essa preparação é uma preocupação que o empresário tem que ter se ele quiser sobreviver no mercado cada vez mais competitivo que nós estamos vivendo. O mercado é tão competitivo, Dori, que ele chega a ser mercenário, ele chega a ser agressivo, né? Quando você começou a fazer esse tipo de trabalho voltado para, eu ia falar defesa do consumidor, né? Mas voltado para a legislação do consumo, né? Eu via no Doribucô, até porque eu sempre fui seu fã, eu vi em você um espelho, né? Falava assim, nossa, olha o Dori e tal, e aí você foi em vários programas, você participou de vários, você tem uma projeção nacional, aquela coisa toda. Hoje, a concorrência de pessoas que falam sobre o mesmo assunto e muitas vezes sem nenhuma competência, sem nenhuma vivência, sem nenhum tipo de experiência, ela é tão grande que você, não estou dizendo que você precise disso, estou dizendo que a pessoa precisa buscar outros atrativos no mercado para ele continuar fazendo o que ele quer. Porque senão você acaba perdendo espaço para pessoas que não têm um mínimo daquela experiência que você conquistou, do conhecimento, da didática, dos estudos que você fez. Transporta, eu te coloquei no cenário, tá, Dori? Agora, transporta isso para a realidade de um comerciante. Seja um comerciante pequeno, né? Um comerciante de um mercado qualquer, ou seja, de um grande fabricante. Eu estou fazendo um trabalho para uma empresa de imóveis na região do sul do país. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo, a primeira visita que eu fiz lá com ele, eu fiquei assustado. Porque eu preferi, cheguei na sexta-feira, fui fazer a visita com ele no sábado de manhã, fábrica fechada. Vamos visitar. Rapaz, uma sujeira tremenda. Máscaras, luvas, estiletes, ferramentas jogadas literalmente, não é que estava organizadinho, não é como eu coloquei meu óculos aqui em cima do balcão, não, jogadas, literalmente. Tocou o sinal, opa, vamos embora, pum, joga tudo lá e vai embora, né? Não, e aí eu comecei a recolher, e começamos a identificar que só de EPI,
O que a gente recolheu dava para manter a empresa dele pelo menos um mês. Sem precisar comprar. Sem precisar comprar. Então, esse tipo de situação em que o empresário não consegue enxergar isso, ainda bem, graças a Deus, porque isso garante a continuidade do nosso trabalho. Mas outros empresários que conseguem enxergar isso saem na frente. Porque, mas sai na frente porque são mais conhecidos? Não, porque eles têm um rendimento melhor, um faturamento deles rende mais por conta dessa falta de visão holística, a visão do todo, a visão do... Nossa, essa caneca, quanto essa caneca pode representar para o meu negócio? Muito bom, tá aqui com o logotipo da empresa e tudo mais, né? Mas se o meu funcionário não tiver cuidado de quebrar, então eu acabo passando uma mensagem totalmente diferente daquilo que eu quero passar. E não adianta falar, eles têm bastante, eles têm... Não, você tem que... Dinheiro não é meu? Dinheiro não é meu, não, que eu não vou me dedicar. Não, nós temos que fazer com que nós tenhamos uma equipe, nós tenhamos um pessoal focado, dedicado, aplicado, porque mesmo que ele aprenda e vá embora, mas enquanto ele estiver conosco, ele está rendendo. É a diferença de equipe e grupo. Né? É a diferença da equipe e grupo. Já, você mostrou a placa ou não viu a placa? Ainda tá bom. Daqui a pouco ele vai começar com aquela outra placa, pelo amor de Deus. Então, a diferença da equipe e do grupo, né? A equipe tem um foco. Não importa se nós temos relacionamento, se não tem, não importa. O importante é o foco da nossa atividade, né? O grupo nem sempre. O grupo está lá porque eu só trabalho aqui. Encontrou no jardim, está lá, é um grupo, se desfaz. Exatamente. Agora a equipe não. A equipe não. A equipe tem o compromisso do resultado. E esse compromisso do resultado, na gestão de processo, ele é muito claro, porque se você pegar todo o processo de uma fabricação, essa fabricação de imóveis que eu estou te falando, né? Se você pegar todo o processo e parti-lo em vários pedaços, vai achar os responsáveis por aquilo, cada um se torna dono daquele pedaço, comprometido com aquele pedaço. E não é para se criar feudos dentro da empresa, não é isso, mas ele vai defender aquilo com unhas e dentes. Mas tem que valorizar, né? Vai ter que estar treinado para isso. Tem que estar treinado. E para treinar, valorizar, educar, nós temos que dar orientação. Não adianta exigir se você não orientou. Isso aí, uma vez, eu estava numa loja em São Paulo, explicando o que é para fazer, por que nós estávamos lá, por que já tinham sido multados, por que já tinham sido reclamados, mas conversando, o gerente estava atrás de mim. Com quem faz. Então aí vem o líder, aí vem o responsável pelo setor, aí a pessoa que vai pôr, né, o produto na prateleira, tirar, vender, validar. E eu fui explicando isso, tem o checklist. Mas se eu soubesse tudo isso, eu já teria feito. Pois é. Então, quer dizer, falta de informação. Faltou. Mas talvez aí o gerente vai falar para você assim, não, eu orientei sim. Mas orientou como? Onde é que está a comprovação que essa pessoa passou por um treinamento? Tem uma empresa em São Paulo, lá na região de Alphaville, Geleias, uma empresa muito tradicional. E eles têm um processo, tem uma instrução de processo para colocar as geleias nas prateleiras dos supermercados, por cores. E você tem a geleia de limão e a geleia de abacaxi, que são cores muito parecidas, ou de framboesa ou de morango, que são cores... E aí as pessoas são treinadas para aquilo. Aí nós tiramos uma fotografia num supermercado que visitamos, onde tinha um verdadeiro mosaico, né? Cores todas... E o cara não acha nada. Mas eu acho bonitinho, nós estamos em época de carnaval. Essa foi a justificativa do repositor. Nós estamos em época de carnaval, eu acho bonitinho. Não é uma questão de bonitinho, você está deixando de cumprir um padrão estabelecido pela empresa. O cara que quer, né, de morango, até ele achar, ele ficou nervoso e foi embora. Exatamente. Então, a pessoa que ele enxerga apenas o umbigo dele, o que ele vai fazer, mas ele não está enxergando o todo. Qual é o todo? É o cliente, é a dona Mariazinha que entra no supermercado para comprar aquela geleia. Né? E ela vai direcionada. Você imagina uma mulher... na mesma faixa etária que nós, né? Bem de idade. A mulher entra, o que ela vai comprar? Geleia. Ela vai bem bonitinha lá naquele mesmo caminho, toda semana ela vai fazer para geleia. Ela chega lá, cadê o potinho de geleia? Tá lá, mas ela não vai conseguir enxergar aquilo. Então ela sai reclamando do supermercado e tudo mais, e até daquele cara. Nós vamos voltar e nós vamos conversar, porque o Paulo sempre, eu e ele, a gente é muito ligado. E um exemplo simples, se você tem várias prateleiras com seus produtos, vamos dizer que seja só camisa. Aí você quer economizar, você põe uma etiqueta lá em cima, porque vai significar na sua cabeça que todas aquelas camisas, daquelas 6, 7
prateleiras, é o mesmo preço. Aí eu pergunto, quem é que vai, às vezes, enxergar aquele preço? Ou se você só põe lá embaixo, quem é que consegue abaixar lá embaixo? É verdade. Não economiza, põe preço, conforme a lei 10.962, sempre mais próximo do seu produto, para não ter confusão e não ter dificuldade. Não, mas nesse casulo aí, não. Esse aqui, a camisa de cima custa 10, desse casulo aqui custa 15. Mas está toda na mesma fileira. Dá encrenca toda hora. Encrenca toda hora. Gente, gostei demais. Eu também. Você vai votar, né? Se Deus quiser. Então Só tá chamar. bom. Então tá bom. Eu quero agradecer a presença do meu grande amigo Paulo Rogério de Souza. Para mim vai ser sempre o Paulinho, mas é o Dr. Paulo Rogério de Souza. E à sua disposição. É nessa câmera, Leozinho, para ele. Obrigado mais uma vez pela tolerância, pela paciência em nos ouvir. Estamos sempre à disposição. Dori, obrigado, viu? Você é irmãozão. O que eu falei aqui é pura verdade. A gente já se conhece há 47 anos e sinceramente, quando eu te conheci, eu tinha 8. Então, então você sabe muito bem que você sempre foi um espelho. Sempre me mirei muito em você. Então, obrigado. Gratidão eterna por esse espaço. Estarmos juntos. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser, a gente fica emocionado aqui. Um abraço.